Eu fui criada por mulheres, né? Por avós, por tia, avó, por primas. Então a minha existência seria impossível sem a presença dessas mulheres, inclusive essa continuação, né? Da mãe de santo, que assume esse lugar de mulher, né? Que gera, que cria, que é fértil também. Sou Anny Gonzala, nascida em Salvador, sou mãe, candomblessista, sapatão e artista. Meu trabalho é principalmente sobre a vida das mulheres negras, sobre o afeto entre sapatonas, lésbicas, e sobre como a gente cria através da arte forma de cura, de reconhecimento e de território, né? De como a gente pode transformar isso num território também nosso. Então eu nasci e cresci em Saramandaia, que é um bairro que na década de 90 era um dos bairros mais perigosos da cidade. Então foi uma infância muito enclausurada, né? Todas as casas tinham portões, grades, né? As crianças eram praticamente proibidas de sair de casa por medo de bala perdida, de ter acesso a coisas, né? Que ainda mas também não foi só coisas ruins, não foi só traumas. Tem também, foi a infância em que eu pude brincar. Pude brincar de pipa, tenho um irmão, então um irmão com 2 anos de diferença, então eu como irmã mais velha sempre aproveitava para dizer que estava ensinando ele a jogar gude, a empinar pipa, a jogar bola, para também estar brincando com as brincadeiras que eu mais gostava, né? Então com ele eu conseguia fazer todas essas brincadeiras mais físicas também, né? De pega-pega e tal. E eu guardo com muito amor essas memórias, né? No meio de todo esse caos, de todas essas violências, a gente conseguia também ser feliz, conseguia brincar. E hoje em dia a gente não vê mais crianças nas ruas brincando, né? Raramente a gente vê crianças brincando de pega-pega, enfim. E foi quando eu comecei a desenhar também, porque quando a energia estava um pouco pesada na comunidade, ninguém podia sair de nenhum jeito. E comecei a desenhar mesmo por tédio, né? Por puro tédio, comecei a desenhar e comecei a pegar gosto disso, porque a gente não tinha acesso a livros, não tinha acesso a TV, a todas essas coisas que a gente tem, que as crianças, né, têm hoje. Então desenhar foi o caminho mesmo que eu encontrei para colocar tudo que a gente já tinha, que era a imaginação. Eu e meu irmão, a gente brincava muito com isso, né? Com o imaginário. Então o desenho foi só uma forma de ir tirando da cabeça mesmo um pouco dessa imaginação que a gente tinha. E a forma como eu pago minhas contas é isso, trabalho fazendo pintura sob encomenda, participando de projetos de ocupação urbana, né? De projetos, por exemplo, que quer trazer rentabilidade, turismo para uma comunidade quilombola. Aí chama a mim e a outras grafiteiras para a gente fazer uma ação nessa comunidade, que é também de revitalização, né? Dar cores, né? Trazer cores para as casas dessa comunidade. E a gente faz esse trabalho e de alguma forma deixar aquela comunidade mais colorida, mais alegre. E trabalho também fazendo ilustração para capa de livro, ou fazendo livro infantil, né? Que é uma coisa que também me dá muito prazer, porque é um projeto de curto e longo prazo, então eu fico com aquele projeto ali por 1 mês, 2 meses trabalhando nele e consigo, né, dialogar com a pessoa que está escrevendo, seja com a poetisa, com o poeta, né, com a escritora. Então é realmente um match assim, em relação à escrita e à ilustração, que vai dialogando, né, criando também um imaginário sobre o que aquela pessoa está escrevendo. E as pinturas quando é a parte mais livre, né, porque é para mim mesma.
do que eu sinto, que é parte também das minhas investigações pessoais, das minhas vivências, do meu olhar, de uma ida à praia e ver alguma cena que me interessa, ou mesmo minha vivência no candomblé, que para mim é uma fonte inesgotável de inspiração. Assim como eu com eu mesma, eu com minhas relações afetivas, eu com minha filha. Tudo isso é matéria-prima para criar algo, né? Para criar um trabalho de arte. E a arte foi o que deu esse apoio, né? Foi minha válvula de escape. Eu comecei a pintar e ao mesmo tempo era muito, muito tímida. Eu não conseguia falar com mais de uma pessoa, né? Que eu não conseguia, travava. Então eu comecei a ir para encontros lesbo-feministas, né? Comecei a ir para o rolê mais feminista branco, depois lesbo-feminista branco. E nesses espaços eu sempre me sentia silenciada, mesmo sem abrir a boca, né? Porque cada um vai falar sobre o seu lugar, sobre a sua experiência. E eu não falava e voltava para casa com um nó na garganta, me sufocando, sabe? E eu simplesmente não conseguia falar isso. Falar para ela, tipo, gente, então, a gente sempre ocupou as ruas. Então, a minha vivência enquanto sapatão preta é uma outra, muito solitário. Não tive mãe nem pai que me acolheu, sabe? De falar de lugares que são tão nossos e que só a gente pode falar, né? Só a gente tem esse lugar de fala mesmo. E aí, como eu não conseguia falar, eu comecei a desenhar, comecei a pintar e comecei a ser ouvida também. Porque as pessoas viam aquela imagem e se identificavam e se sentiam provocadas, né? E comecei a ler também a Audre Lorde, né? Comecei a ler a Tatiana Nascimento, muitas outras mulheres e sapatonas que já estavam também refletindo, né? Refletindo sobre gênero e sexualidade, negritude. Então foi de alguma forma tecendo também o meu eu artístico, né? Aí fui pintando e só que aí eu percebi que ainda precisava falar. Porque se a gente não fala, essa coisa da fala é tão marcante, né? Que se a gente não fala, as pessoas interpretam como quiser. Você tem uma pintura, mas tipo assim, a leitura é de cada um. É subjetivo. Uma pessoa pode ver uma pintura e não fazer nenhuma conexão com o que você está querendo trazer. Eu fazia grafite, eu fazia os grafites tudo sobre afeto sapatão, né? E muita gente que eu perguntava, o que você está olhando? Perguntava a alguém assim aleatoriamente, o que você está vendo aí? Um homem de cabelo grande beijando uma mulher. E eu ficava possessa, porque via que as pessoas estavam com a mentalidade já tão bem formada, né? Tão formada dentro de um afeto heterossexual, que por mais que eu fizesse duas mulheres, se a pessoa não quisesse realmente ir além, ela ia continuar vendo o casal hétero. Então eu tinha que falar, olha, isso aqui são duas mulheres negras se amando. Porque as pessoas elas vão até onde elas podem mesmo, né? Ou até onde elas querem ir, elas só veem o que elas querem ver, essa é a verdade. Então falar tem sido um processo, né, enquanto artista, falar sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, sobre minhas pesquisas, sobre minha investigação sobre essa ancestralidade negra, mas também indígena, falar sobre o que é ser mãe, ser sapatão, sobre como eu me localizo enquanto sendo uma pessoa também de candomblé, né? Eu acho que o trabalho de arte é também um trabalho de memória.
enquanto uma pessoa que estudou história, eu sei o quanto que essa década, né, que eu já tenho trabalhando, o quanto mudou, assim, em uma década, quantas mudanças aconteceram. Desde quando eu comecei a trabalhar, de como as pessoas liam o meu trabalho, de como as pessoas hoje têm uma outra recepção, sabe? De como as pessoas hoje estão tentando mais entender a nossa existência do que antes. Assim, eu já tive que sair das ruas por causa de grafite, mas sei que hoje seria mais tolerável, porque a gente já está nas novelas, né, nos BBB, né, já tem a Lolé. Já tem, tá mudando, a cultura está mudando, né? Embora as mudanças sejam lentas, assim, quando você passa uma década, você já sente que as coisas mudaram, né? Teve a exposição da Carolina Maria de Jesus lá em São Paulo e tem uma frase dela que ela fala que quando ela percebeu que o que ela fazia era importante, quando ela teve sua própria casa. E a gente vê, né, assim, que as coisas de ter a casa própria é uma coisa tão colonial, assim, né, e que a gente vê, inclusive, muita gente hoje em dia que tem visibilidade, tem trabalho reconhecido, mas que ainda vive de aluguel, sabe? Então, assim, um projeto que é a longo prazo para mim é não morrer na pobreza, é tipo assim, é conseguir ter uma vida digna, né? Então esse é o meu projeto.